Olha ele aí chegando. Tudo bom, bebê? Boa Boa tarde. tarde. Você está no Crato? Estou no Crato. Está no Cratinho de Açúcar. Como é que tá a temperatura por aí? Tá fresquinho ou tá quentinho? Tá? Lá no pé da serra, onde a gente tem a reserva, tá frio e o Cratinho é de açúcar mesmo. Não pode ver água, que quando chove, dissolve a rede elétrica, dissolve o asfalto, as coisas. Aí foi uma correria para conseguir estar aqui, mas deu tudo certo. É, muito bem, muito bem. Fabrícia está dizendo que está calor em João Pessoa, né? E Uhum. vamos conversar aqui nossa conversa, começar a nossa conversa. Eu estava comentando aqui que desde o início da pandemia, da Covid-19, com isolamento social, né, que a gente vem tentando fazer para evitar a propagação da doença e mais mortes, né, infelizmente, que a gente adotou esse padrão, né, das conversas ao vivo. Nós já fizemos 13, essa é a 14ª, e a gente optou, assim, a gente viu que deu uma queda na audiência, as pessoas estão retomando o trabalho presencial. Eu acho também que essa coisa da obrigação de ter uma live de 15 em 15 dias é muito rígido para os nossos padrões. Então, essa é a última live que a gente está fazendo, assim, com data marcada. Não que a gente não vá fazer mais live, a gente vai continuar fazendo. O que a gente não vai fazer são essas lives de 15 em 15 dias. A gente vai fazer quando tiver uma reportagem especial, um assunto que a gente mereça destacar, conversar mais a respeito, a gente deve fazer, né? E, Uhum. assim, agradecer toda a audiência que a gente teve até hoje, inclusive a audiência atual, né? E a gente vai conversar hoje sobre conservação de aves no Ceará, né? Quero falar aqui um pouquinho sobre o biólogo Weber Girão, que está aqui com a gente, e a Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos, a Aquasis. Falar um pouquinho que a Aquasis, ela surgiu no meio acadêmico, há 26 anos, e o objetivo da fundação da Aquasis foi exatamente o de proteger espécies ameaçadas, né, e os lugares onde essas espécies vivem, e tentar ajudar na conservação da biodiversidade do estado do Ceará, né, principalmente em relação à fauna ameaçada, às aves e aos mamíferos marinhos, né, e que a Aquasis possui uma equipe multidisciplinar que é apoiada por parceiros nacionais e internacionais. Não é isso, Weber? Exato. E o Weber, ele é biólogo cearense, trabalha com aves nordestinas desde 1995, dedicado à sua conservação, trabalhando principalmente, né, em ONGs, trabalhando com políticas públicas e com pesquisas. Mora na Chapada do Araripe desde 2009, quer dizer que você não nasceu aí. Nasceu aqui em Fortaleza, Weber? Eu nasci, Onde? nasci em Fortaleza, minha família é do interior, aí eu já nasci em Fortaleza, né? E aí, em 2009, foi que eu me mudei aqui para a cidade do Crato. Apesar de ter vivido antes em outras cidades, como Recife, né? Mas, basicamente, foi aqui na Chapada desde 2009. Então foi adotado pelo nosso querido Cariri, que eu amo de paixão, e sempre tem dois lugares nesse país que eu sempre que eu vou, eu volto com um gostinho de quero mais. Um deles é o Cariri, e o outro é Ouro Preto, em Minas Gerais. Que lugar mágico, fascinante e atrativo. Esses lugares são, assim, estão no meu coração, né? Tem muitos outros lugares que eu gosto muito, mas para mim esses são especiais. O Cariri são as riquezas naturais, a riqueza cultural, um povo acolhedor, é maravilhoso, eu adoro. E continuando aqui falando sobre você, você mudou exatamente com esse objetivo de tentar evitar a extinção de uma espécie ameaçada, o Antilophia bokermani, eu pronunciei corretamente? Sim. O único pássaro exclusivo do Ceará, que a gente conhece mais o macho, que é o soldadinho do Araripe, mas a fêmea se chama lavadeira da mata, é exatamente
a foto do Fábio Nunes que eu usei para ilustrar nossa matéria que a gente publicou sobre essa nossa conversa ao vivo. Até porque todo mundo conhece muito o soldadinho e pouco conhece a fêmea, né? Então eu fiz questão de procurar uma foto diferente, né? Inclusive para chamar a atenção das pessoas que o macho é completamente diferente da fêmea, né? Muito interessante. Depois eu vou querer que você explique essa historinha para a gente. E te agradecer, Weber. Antes de fazer qualquer pergunta e de você dar a tua palavra de abertura, eu quero agradecer muito a você e a Aquasis, né, pela oportunidade dessa conversa e também pelo trabalho que vocês desenvolvem, que eu sou fã e eu acho que é super necessário. E aí eu passo a palavra só para você dar um oi antes da gente começar a entrar no assunto de fato. Não, pastor, eu agradeço o convite, a oportunidade de falar, é sempre muito interessante. A gente está nessa transição meio louca, né, dessa pandemia, onde a gente ficou dentro de casa, esperando para ver que mundo a gente ia ver aí fora, né? A gente sabia, eu pelo menos queria no auge da pandemia, assim, da pandemia não, do confinamento, né? O mundo que a gente viu na rua e que estava dentro de casa, não queria mais ver esse mundo. Não achei que era uma realidade legal. Então, queria, quando saísse da pandemia, do confinamento, que a gente tivesse uma outra realidade. Mas o que a gente está vendo agora é assim, um cenário que é bem forte, sobretudo em relação à parte do meio ambiente, o que a gente está vendo, né? Então, talvez, eu fico pensando, será que o que a gente estava vendo antes era uma ilusão tão grande que essa é a realidade distópica que a gente está vendo, né? Eu falo tudo isso assim pensando que a gente, para prosseguir, a gente tem que pensar muito assim, você ter a esperança se distanciando da ilusão. Nem sempre isso é possível. Como você emprega tanta energia para fazer uma coisa, às vezes, de uma hora para outra, você percebe que aquilo é uma ilusão. Então, o meio ambiente, hoje em dia, a gente está na fase que a gente pensa assim, manter a esperança é muito importante, é mais importante do que nunca a gente manter. Mas, ao mesmo tempo, separar isso da ilusão, né? A gente está vivendo uma época de pós-verdades e todos esses termos que a gente está vendo de negacionismo, e a gente precisa da lucidez para poder saber o que a gente está fazendo com o nosso planeta, com o nosso futuro, com o nosso destino. A gente vê crianças hoje mais lúcidas do que gestores, ao exemplo da Greta, né, e de presidentes aí que estão encerrando o mandato e no meio de mandatos e a forma como se tratam o meio ambiente como uma criança que pega um brinquedo e está quebrando esse brinquedo, né, totalmente irresponsável. E a gente tem que debater, argumentar que a Terra é redonda, a gente está nesse patamar, então manter a lucidez, conservar a esperança sem cair na ilusão. É um desafio de sanidade mental e que a gente precisa não só para o ambiente, mas para tudo, né? É verdade, é muito verdade. Eu acho que esse é um tempo, mais do que nunca, da gente ficar alerta e ativo, porque são tempos realmente difíceis, né? Tempos que a gente não esperava ver depois de, eu vou colocar entre aspas, né? Tanto avanço, porque eu sempre aspeio essa questão do avanço, porque ao mesmo tempo que a gente avançou cientificamente de uma forma interessante no conhecimento, no tratamento de doenças, na descoberta de curas, né? E nas pesquisas para termos medicações, vacinas, e na própria conservação ambiental, a gente também avançou no sentido de se distanciar da natureza, né? Eu não diria que é um avanço, é um retrocesso, né? A gente
a gente se deslocou, a gente se descolou, né? Nem se deslocou e se descolou, né, da natureza. A gente vive num mundo tão artificial que às vezes a gente esquece que a gente pertence ao mundo natural e depende dele para viver, né? E que o equilíbrio ambiental, né, o equilíbrio das espécies, você como biólogo sabe melhor do que eu sobre isso, é fundamental até para a nossa existência, né? Então, isso que você fala é muito tocante, porque a gente vive num momento que a gente realmente precisa estar alerta e tentando fazer a nossa parte, tentando convencer as pessoas a voltar a olhar para a natureza e considerar a sua importância, né, para a nossa vida, para a nossa existência. E assim, a gente falando aqui de biologia, de equilíbrio, de sistemismo, dessas coisas todas, eu queria, como primeira pergunta para ti, eu queria saber como é que começou em você esse desejo de querer ser biólogo, em que momento que essa chave virou, que você disse para você mesmo, eu quero ser biólogo, eu quero, ou se tiveram, se você teve alguns momentos, né, de viradas de chave, de querer ser biólogo, de querer ser ornitólogo, de querer estudar as aves do Nordeste, do Ceará. Eu queria que você contasse como é que isso tudo começou. Assim, eu vou retroceder um bocado. No tempo da infância, é, eu e meu irmão, a gente, principalmente meu irmão, a gente gostava de juntar artefatos de história natural. Esqueletos de animais mortos, penas, né, uma serpente guardada na cachaça. Esse tipo de coisa a gente ia guardando e observando. Tinha livros, né, nossos pais nos davam livros sobre natureza, gostava de ler. Sobretudo meu irmão, que tinha uma mania de estudar profundamente aqueles livros, decorar os nomes científicos, né? E eu achava aquilo bonito, mas não me arvorava a conhecer. Ele realmente, desde criança, desenhava catálogos, compilando aqueles desenhos, aqueles nomes, um trabalho de coleção, organizacional daquilo, né? Eu achava muito interessante, mas eu gostava muito mais da parte, por exemplo, subir até a parte mais alta de uma árvore, a parte da aventura, né? De você ter o contato com o mundo natural mais na prática, menos na análise, né? Então, isso foi o primeiro lampejo na infância. Eu venho da família que o meu pai é engenheiro, os meus irmãos mais velhos são arquitetos. Então, eu tenho certa habilidade com visão espacial, com desenho. Eu achava, me sentia impelido a ir para essa parte da arquitetura, né? E na fila do vestibular, eu fiquei pensando, né? Vou para a arquitetura ou faço para biologia? Até aquele último minuto da fila, eu fiquei pensando e projetando no futuro, né? O que eu... Alô? Deu uma Estou te engasgadinha? ouvindo. Não. Pronto. Eu estou te Fiquei ouvindo pensando assim, direitinho. fico na zona de conforto com aquilo que eu acredito que possa fazer bem feito, ou vou me aventurar em um campo totalmente novo, desbravando em frente que eu não tinha nenhuma referência próxima, né? Até tinha, na verdade, um professor que foi um incentivador do estudo. Eu conversava muito sobre biologia, ele me deu meu primeiro emprego como professor de biologia, né? E aquilo foi uma confiança na capacidade de trabalho. Então, de certa forma, juntando esses fatores, eu acabei indo, me inscrevi no curso de biologia e passei. E aquilo foi muito interessante, né? Porque eu tive contato com o que eu queria, que era o mundo natural. Teu E áudio está um pouco baixo, Weber. Eu não sei se você está longe do microfone, não sei se você tem um eu fonezinho de ouvido aí para ajudar. estou sem fone de ouvido. Tá melhor agora? Não, mas agora melhorou. Melhorou. Pronto, eu vou tentar falar mais alto, mais perto aqui. E mais ou menos foi isso. Quando entrei no curso da biologia, eu confesso que me descuidei um pouco das disciplinas e fiz do campo a minha sala de aula. Então, gostava sempre de estar acampando, viajando, conhecendo as localidades do estado do Ceará, entrando nas selvas, nas florestas, até que aconteceu da
de chegar na Chapada do Araripe, né? A minha esposa estudava em Recife, era minha namorada, e consegui uma vaga numa aula de canto na Chapada do Araripe. E eu vim de convidado dela, que já não era aluna regular, mas não gostava de perder as oportunidades de estar em atividade de campo, né? E nesta discussão, o professor, que era o Galileu Coelho, ele tinha escutado uma ave anteriormente e não conseguiu descobrir o que era, porque naquela época era muito difícil você ter acesso a banco de sons. E ele me convidou para ver se a gente tentava descobrir a ave que tinha emitido aquela voz, né? E nós passamos a gravação que tinha feito anteriormente, a ave veio e se apresentou. Esse foi o momento da descoberta do pássaro, e foi, na verdade, estar no local certo, na hora certa, né? Foi um momento muito especial da descoberta, mas depois disso teve vários anos de empenho para, desde a compreensão que era uma espécie ameaçada, para evitar a sua extinção. E não só ela. Trabalhei com outras espécies também nesse meio tempo. Né? Então, isso é uma coisa que merece destaque, né? Quem está ouvindo aqui, quem está escutando a gente, o Weber, enquanto estudante, estava presente no momento da descoberta dessa espécie que se tornou símbolo, né, da preservação da biodiversidade da Chapada do Araripe, não é? E aí eu queria, Weber, que tu falasse um pouquinho sobre, você já falou de como se deu a descoberta, mas eu queria que você falasse sobre o que significou, porque a gente sabe que, além de ser uma espécie que era desconhecida, ela já foi descoberta ameaçada de extinção, e por ela ter algumas características que eu vou querer que você explique melhor, né, que são muito delicadas e muito atreladas ao equilíbrio daquele ecossistema onde ela vive, e que é um ecossistema super importante para a região, inclusive para a população de muitos municípios ali do Cariri. Eu queria que você contasse isso bem direitinho aqui para o pessoal entender, que a gente não... É aquela coisa, quando você defende uma espécie, você está defendendo todo um ecossistema e todo um serviço ecossistêmico que está ao redor dessa espécie. Então, conta aí para a gente direitinho o que é essa espécie, como é que ela vive, o que ela representa e como é a área onde ela vive. Pronto. Essa espécie, ela é uma espécie que é associada à vegetação úmida, né? Ou seja, a floresta é sempre verde. Se tiver água corrente, melhor ainda, né? Então, a floresta é sempre verde onde ela vive, né? Na época seca não cai as folhas. E se não tiver, em algumas situações ela reproduz até longe da água, mas ainda assim na floresta úmida existe a água na umidade atmosférica, né? Mas tendo um riacho, ela vai preferir fazer próximo ao riacho. Então, ela é muito associada à água, né? E a gente está falando de uma região que é encravada no semiárido brasileiro, o bioma mais seco do Brasil. A gente tem lá, no meio dele, uma área de exceção. A melhor comparação que nós podemos fazer é um oásis, né? Que é uma área verde no meio do deserto, mas no caso a Caatinga não é um deserto, mas é uma área mais seca. Então a gente tem aquela área verdejante encravada ali. E por que essa área verdejante está encravada no meio do semiárido, né? Isso é um presente, presente não, uma série de coincidências que não podem ser encaradas como algo banal, né? Nós temos uma chapada, essa chapada tem uma história muito antiga, foi um fundo de mar, um depósito de sedimento que foi soerguido, que guarda 3 aquíferos. A gente tem água subterrânea aqui em 3 andares. Isso é uma preciosidade. Você tem um aquífero mais alto na chapada, um intermediário e um aquífero de água fóssil, né? Cada um tem sua especificidade. Essa riqueza que é a água, e a água tem muito mais valor no semiárido,
ela fez com que essa área guardasse mais biodiversidade do que o entorno, né? E essa biodiversidade atraiu também populações indígenas que já estavam aqui antigamente, que já se valiam dessa riqueza, dessa biodiversidade. No esteio dessa população, com a colonização, a gente teve o extermínio, né, desses povos, seja pelo assassinato mesmo, seja pela miscigenação. E na ocupação que a gente teve os ciclos econômicos que fizeram com que essa região fosse conhecida como celeira do Ceará, né? E não à toa, ela é a segunda região metropolitana do estado, né? Tudo isso, toda essa riqueza tem como alicerce uma riqueza de água e de biodiversidade. Essa biodiversidade, a gente pode falar muito sobre ela, mas ela tem esse símbolo que é esse pássaro, né? Ele é uma das espécies mais ameaçadas que tem aqui, né? No grau de ameaça em que ela é classificada, nós só temos uma espécie que empata com ela, que é um escorpião. Porém, esse escorpião, na verdade, se a gente for ver a rigor, ele é mais desconhecido do que propriamente ameaçado. O soldadinho do Araripe, a antilope buchermani, não. Já é uma espécie que é bem conhecida em comparação com o escorpião, pelo menos. Então, ela é realmente muito ameaçada. Então, ela, além de ser muito ameaçada, ter essa associação com a água, ela também apresenta um fator que é esse potencial de carisma de envolver as pessoas. Então, ela acaba sendo um símbolo muito bom, uma espécie de bandeira. Ele é um símbolo que as pessoas entendem. O recado dela é muito claro. Olha, a nossa água tem que ser bem gerida. Se ela não tiver uma política pública de vergonha, uma ação ambiental que realmente não seja demagógica e consiga proteger essa água, a gente vai estar comendo a galinha dos ovos de ouro, né? Ao invés de se beneficiar, permanentemente ficar colhendo esses ovos de ouro, vamos matar a galinha por falta de visão, falta de planejamento. Trocando em miúdos, né? Numa analogia barata, mas é para mostrar isso. Olha, vamos cuidar. Então, existe uma série de ações no dia a dia que apontam para uma gestão planejada, uma política pública séria, de uma ação demagógica. É muito claro, isso aqui é o quê? Isso aqui é demagogia ou isso aqui é ação efetiva? A gente tem, no dia a dia, vários nomes que pode apontar situações que apontam para um caminho para o outro. Só que a gente, às vezes, vive na sociedade nessa falta de perceber o óbvio que está diante da gente. E toma caminhos que são caminhos totalmente sem futuro. Como a gente, por exemplo, tacar fogo na Amazônia para botar gado, sabendo que isso corta um sistema de rios aéreos que alimentam outras regiões do Brasil. É comer a galinha dos ovos de ouro. É ser imprevidente, no mínimo, para usar a palavra polida. Aqui para mim, não sei se para vocês deu também. Retorne. Opa, alô? Voltou. Deu uma travadinha, mas já voltou. Tá. Então, você vinha falando aí da galinha dos ovos de ouro. Aí mesmo, no Crato, a gente tem exemplos, aliás, exemplos não, maus exemplos, né? De urbanização que a própria comunidade sente. Todo ano, quando chove, o que acontece com o canal? O que era o canal antes de ser canal? O que foi subtraído dele, né? A gente tem os rios que precisam ter suas matas ciliares, que são as áreas que garantem a conservação daquele recurso hídrico e aquele recurso importante e a existência dele, e dão essa garantia de que ele vai ficar dentro da calha dele quando chover, né? Então, quando a gente subtrai essa vegetação, a gente coloca cimento, a gente coloca asfalto, quando chove, para onde essa água vai, né? Então, assim, na própria cidade do Crato você tem esse exemplo. E muitos outros exemplos. A gente, era até um estudo que eu queria fazer, quando eu fui fazer o mestrado, talvez fique para o doutorado,
era exatamente que quando a mídia cobre enchentes, né, geralmente os rios e as chuvas se tornam vilões. E ninguém percebe que, na realidade, o que aconteceu foi que a gente ocupou espaços que a gente não devia ocupar e a natureza está só reocupando esses espaços, né? E a preservação dessas encostas da Chapada do Araripe, da própria floresta, elas demonstram essa importância exatamente para a existência de água para a comunidade que está ali no vale, né? Que recebe essas águas, que é abençoada por essas águas. E como eu disse, quanto mais apartada da natureza, menos percebe a necessidade da natureza para ter esse serviço, né? Então, aí eu queria te perguntar, ampliando um pouquinho, já que a gente está falando aqui das aves no Ceará, queria que você falasse um pouquinho sobre, de uma forma geral, como é que está o estado de conservação das aves, que realmente, como você colocou, se traduz na própria conservação do ambiente onde elas vivem, né? A gente tem não só as aves que vivem aqui, mas também temos as aves que passam por aqui sazonalmente, né, que são as aves migratórias, que também sofrem as consequências das atividades humanas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que está o estado de conservação e como é que estão os trabalhos de vocês, biólogos, e outros pesquisadores da Aquasa em relação à preservação dessas espécies. Primeiro vamos falar das condições, depois a gente fala sobre os trabalhos de conservação. Tá. Existe um método para se trabalhar com essas avaliações e políticas ligadas a espécies ameaçadas, né, incluindo aves. Então, um dos instrumentos mais básicos para isso são as chamadas listas vermelhas. São as listas de espécies ameaçadas, né? E essas listas, elas têm uma escala. Assim como a gente tem na política pública uma política nacional, uma política estadual, uma política municipal, existe também avaliações em diferentes esferas, né? Que uma contém a outra. Então, a maior de todas é a lista global de espécies ameaçadas. Ela é um esforço no mundo inteiro para anualmente conseguir fazer essa lista e, com as informações disponíveis, a gente ter a melhor lista possível. É óbvio que ela é imperfeita, mas o fato de ter todo ano é um indicador muito bom de que existe preocupação para atualizar isso. E ela tenta ser participativa, envolver aquelas pessoas que se importam e que podem contribuir com dados para realmente a gente saber o que está acontecendo em relação a essas espécies, né? A lista global ela é muito importante também quando você trata de espécies que saem dos limites de países, né? Por exemplo, nós temos na Aquasis um projeto com aves que vem migrando do hemisfério norte, passam no estado do Ceará e seguem por resto da América do Sul. Então, uma política de conservação dessas espécies isolada no Brasil ou em outros países, ela simplesmente não funciona. Num país você conserva, no vizinho não conserva. No final das contas, aquela espécie declina. Então, a lista vermelha internacional se aplica muito bem nesse caso, porque você tem essa articulação entre países de uma ave que atravessa grandes distâncias, né? Nós temos um exemplo nesse caso aí, que é o maçarico de papo vermelho, que é uma ave que em pouquíssimo tempo perdeu quase 90% da população, num ciclo curto. Então você vê, não, essa ave tem vários países, né? Tá bem. Não está bem, a população que tinha vem sendo medida e está declinando. Então, entender o que está acontecendo para mitigar é uma articulação internacional. É um exemplo muito claro disso, da importância de uma lista vermelha internacional. Nós temos também listas nacionais, como é o caso da lista brasileira, né? A gente tem as mais modernas, de 2014, de fauna que eu estou falando, né? E antes dela, a de 2003. Só aí a gente já vê uma diferença da constância do trabalho. Por que a global a gente tem todo ano? E por que a nacional a gente tem num intervalo tão grande de tempo?
Obviamente, nesses espaços de tempo, você tem defasagem de informação, tem problemas, as listas ficam caducas, porque muita coisa aconteceu de lá para cá. E o ideal é que a gente tivesse listas mais frequentes. Isso seria um reflexo de uma política pública séria em relação à fauna. Não estou dizendo que o que é feito não é sério, mas pode ser mais. Né? Por que na Global é anual e por que aqui a gente demora tanto? Né? Eu não estou desmerecendo. Que bom que a gente tem, maravilha. Deus me livre de perder esse instrumento maravilhoso. Mas eu entendo que há espaço para aperfeiçoar. Né? E no exemplo das listas nacionais, nós temos algumas diferenças da lista global. Por exemplo, não é o caso do Ceará, mas espécies que em países vizinhos está bem, mas no nosso país ela já está no limiar de desaparecer. Então, nesse caso, uma lista nacional faz diferença. Né? Outra coisa, outro aspecto que diz mais respeito a gente. A lista global não trata de subespécies, trata somente de espécies. Né? Isso tem um porquê. Subespécie é uma condição, um rótulo, vamos dizer assim, que a gente dá para o organismo, ele é frágil. O ideal é ser espécie ou não ser espécie. Só que nem sempre você tem a situação decidida em relação a esses animais. Então, a lista brasileira tem essa vantagem ou desvantagem, dependendo do ponto de vista, de considerar subespécies, que é uma divergência da lista global. Com isso, aquelas espécies que precisam do estudo para ser compreendidas como espécies mesmo plenas, a gente já vai protegendo. Então, é meio que eu dei uma olhada no final da palavra cruzada para ver a resposta. Eu já estava quase certo que é uma espécie, então vamos começar a proteger. Isso não é muito científico. O ideal é que a gente resolvesse logo essas pendências. Mas, nessa entrelinha, às vezes pode estar o futuro de uma espécie verdadeira. Então, a gente tem exemplos de animais que tiveram essa situação. Um exemplo muito legal é o periquito cara suja. O periquito cara suja não constava em lista internacional e entrou na lista brasileira de 2003 como espécie plena, né? E depois é que ele, quer dizer, havia uma divergência, uma consideração de que, do ponto de vista internacional, ela é considerada uma subespécie, mas aqui no Brasil se considerou espécie. Então, ela já foi avaliada, essa divergência foi positiva para essa espécie que depois se mostrou completa, né? Uma espécie verdadeira. E temos também subespécies que ainda não foram levadas ao grau de espécie. A gente tem, por exemplo, o uru do Nordeste, que ainda falta os estudos para bater o martelo para dizer, não, aquilo é uma espécie ou não. Então, ele já está, entre aspas, protegido na lista brasileira. A gente tem como captar recurso para poder trabalhar a conservação desse táxon, que hoje é uma subespécie, e, inclusive, pesquisar para ver se é uma espécie. Se for mesmo, jogá-lo na lista global. Então, tem essa escala, né? E nós temos a lista estadual, as listas estaduais. Nós ainda não temos a lista estadual cearense, mas ela será muito importante no momento que ela não repetir a lista nacional nem a global, e sim destacar os nossos casos específicos. Por exemplo, as manchas de cerrado no litoral, né? São completamente invisíveis para a estratégia de conservação da Mata Atlântica, invisível de conservação da caatinga. Aquilo é o que é uma mancha de cerrado, ela não é destacada, e elas são raras no Ceará. E por estar no litoral, elas estão muito sujeitas à influência de parques eólicos, de fazendas de cultivo de camarão, especulação imobiliária. E as aves que vivem nesses ambientes, elas são raríssimas, são aves comuns no cerrado do Brasil Central, mas raríssimas no estado do Ceará. A gente não tem cerrado assim em grande quantidade. Então, uma lista estadual, por exemplo, ela pode contemplar espécies dessas que não têm um significado numa escala nacional, mas na cearense tem sim. Né? Então, esses são os níveis sobre políticas públicas. Um elemento básico é boas listas.
uma coisa que você disse super importante foi essa da invisibilidade, porque a gente sabe que a gente consegue preservar aquilo que a gente conhece, né? Eu acho que o Brasil, o Nordeste, ainda, eu acho que é uma das regiões que ainda carece muito de estudos, de conhecimento do que se tem para se preservar, né? E aí eu queria te perguntar, já que também que você tocou aí no assunto do periquito cara suja, que é uma espécie que está aqui também no Ceará, mais precisamente no maciço de Baturité, e que a Quasis também tem um trabalho de preservação lá. E aí eu queria que você falasse do impacto, do significado desses 26 anos de trabalho da Aquase para a preservação dessas espécies que vocês têm trabalhado. Eu sei que você trabalha mais com os pássaros, e o assunto daqui é os pássaros, mas é bom lembrar que a Aquase também tem um trabalho com os mamíferos marinhos, né? E tem um trabalho muito interessante, tem até a sede, né, fica em Parana. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre as conquistas, né, e também as dificuldades que vocês têm enfrentado nessa luta. A história do periquito cara suja é uma história muito bonita. Eu estou envolvido dela desde o início, né? E é um assunto assim sem fim, muito, muito legal a gente ver o que está acontecendo, né? Recentemente eu estava conversando com o Fábio Nunes, que é a pessoa que está à frente, né, da coordenação desse projeto, e nós fomos avaliar a lista global. Nós fizemos um recorte das espécies brasileiras. E você tinha todas as espécies ameaçadas da lei brasileira, a espécie ameaçada de extinção na lista internacional, que eram do Brasil, todas elas ou estavam em situação de declínio ou situação estável. Mas duas delas tinham situação de aumento populacional. Uma delas era uma arara e a outra o periquito cara suja, né? E tinha também duas espécies que eram por problemas de interpretação, então essas não entram na conta. Mas as duas verdadeiras que estão aumentando o contingente, aumentando a população, uma delas é o periquito cara suja. A gente fica muito feliz de ver isso. Assim, é triste de ver todas as outras espécies declinando, inclusive essa da Jandoraripe, né? Mas ver o periquito cara suja aumentando. Isso fruto de uma ação, um emprego de muita energia para conseguir isso, né? Em 10 anos, ele teve um aumento exponencial, está tendo aumento da população, e isso também já é colhendo os frutos, não só da ação que a gente faz lá, né? Por exemplo, o coração do projeto são as caixas ninho. Essas aves, elas carecem de locais para poder fazer o ninho em segurança, né? E na estratégia que nós implementamos lá na região, a caixa ninho ela funciona para dentro da caixa ninho, onde você tem a reprodução segura, e funciona para fora, onde as pessoas participam do processo. Uma caixa ninho ela é colocada numa propriedade. Aquela propriedade tem um dono, tem um caseiro, tem alguém que você confia. Ó, meu amigo, você acredita nesse projeto? Pois se você acredita, aceite essa caixa. Ela tem uma série de responsabilidades atreladas a ela. A pessoa recebe aquela caixa como confiança de estar participando do trabalho. Então, aquilo ali, alguém chegar para mexer naquilo, ele não vai concordar. Não, isso aqui não é para mexer não, porque está sob minha responsabilidade. E esse trabalho fez com que as pessoas se apropriassem do processo de conservação. Houve uma transformação, e eu peguei isso bem no começo, o lado negativo, onde muitas pessoas não queriam a caixa. Diziam assim, não, isso aí não vai dar certo aqui não quero isso aí não. Não resolve não. Todo mundo pega esses bichos, todo mundo pega. Era sempre ficando numa zona de conforto, se justificando para por que não fazer, né? Mas aos pouquinhos, com perseverança, quando aquilo começou a dar resultado, as pessoas foram vendo,
elas foram assumindo, não, eu conheço sim, dá certo. E assim, a gente gosta de ter uma história que dá certo. E isso, obviamente, tem os problemas, tem os percalços, mas quando a gente supera e vê esse resultado, é muito empolgante, né? E as próximas etapas, o melhor de tudo o melhor do projeto Periquito Carançujo está por vir, sempre. Toda vida a gente tem uma bela história para olhar para trás, mas o melhor está por vir. Então, as próximas etapas são muito empolgantes. Eu estou doido para ver essas próximas etapas sendo implementadas, que inclui, inclusive, restabelecimento de populações extintas, questões que estão abertas, decisões severas que a gente tem que tomar. Olha, se a gente não decidir certo sobre isso, pode ser o futuro da espécie ou a extinção. Então, são decisões que a gente tem que realmente pensar bem para agir, mas ao mesmo tempo não pode demorar. Isso é muito interessante no trabalho de conservação, né? Também a gente vive isso no Soldadinho do Araripe, sendo que a própria natureza das duas espécies, ela tem um tempo de resposta diferente, né? Por exemplo, um periquito cara suja bota até 9 filhotes por ninhada. Então, uma ninhada que dá certo, você tem um aumento populacional significativo. O Soldadinho do Araripe, a gente tem 2 por ninhada. Então, é mais lento o tempo de resposta. Uma mata ruim com a caixa ninho funciona, porque ele consegue se reproduzir naquela caixa que compensa a falta de uma árvore grossa, né? No caso da Jindarepa, a gente não tem a estratégia da caixa ninho, não tem como. Então, a gente precisa esperar a floresta se recompor mesmo, trabalhar para a recomposição florestal. Essas diferenças, às vezes, você fica frustrado, né? Porque queria que todos nós estivessem avançando. E em nenhum momento eu não deixo de ficar feliz porque um está avançando e o outro não está. Que bom que o cara sujo está avançando e a gente tenta fazer o possível para conseguir que a outra espécie também seja consigo mesmo êxito, né? A gente está se encaminhando aqui para os 10 minutos finais, o que é bom durar pouco, né? A gente está aprendendo muito aqui contigo, isso que você falou é muito importante, que cada espécie tem suas características, né? Tem a sua forma de se recuperar, mas em todos os casos a gente precisa ter atenção e cuidado, e o ambiente onde elas vivem é importante, né? A gente sabe lá que no maciço de Baturité também a gente tem tido muitos problemas ambientais, muitas construções irregulares, onde não devia haver. A gente tinha uma área bem preservada daqueles grandes sítios que acabaram se tornando loteamentos e várias construções, onde antes só tinha uma construção, hoje você tem diversas. Isso é uma questão preocupante, né? O avanço das construções é assustador numa área relativamente pequena, né? Que a gente sabe que lá não é uma serra tão grande, né? Para o nível de ocupação que vem sendo, vem crescendo, né? Então a gente tem que realmente se preocupar com isso. Mas eu queria, assim, como o tempo está curtinho, eu não vou me alongar aqui nos meus comentários, eu queria que você falasse só aqui rapidinho sobre o que vocês estão fazendo de novo agora, projetos, o que a gente pode esperar de novidade por aí da Aquasis, do Weber, do Fábio. Pronto, de novidades aí a gente tem recentemente agora uma reintrodução de peixe-boi, né? Tem muitas informações sobre isso, então eu vou só dar essa pincelada. Em relação ao periquito cara-sujo e soldadinho do Araripe, a gente está em plena contagem, né, do soldadinho do Araripe e está planejando a contagem do periquito cara-sujo num contexto de pandemia. Tá? Nos anos anteriores, o censo era colaborativo, no caso era de ciência cidadã do periquito cara-sujo, muitas pessoas envolvidas. Né? A gente não tem como fazer isso num contexto desse de Covid, né, 19. Então, está tentando ver uma forma de como conseguir gerar os dados para não desfalcar o conhecimento que a gente está acompanhando o sucesso dessa espécie. Né? Então, como é que vai ser feito isso? Nesse momento está sendo feito os ajustes, ver como é que consegue fazer o melhor possível. No caso do Soldadinho do Araripe também, o censo apresentou mudanças que a gente está tentando se adaptar, entender, para melhor aproveitar essas informações. Né? E, no caso do Massarico, a gente tem um projeto grande em andamento, com
algumas ações, mas a gente está aí, nessa época que está passando agora, é a época que chegam a maior parte dos animais. Então, assim, como são animais migratórios, são épocas que eles ficam longe e há outras que estão por aqui. Eles agora estão nas proximidades do Réveillon, quando você tem os aportes de animais chegando, né? Então, realmente é uma época de efervescência, de atividade, tudo. Isso é uma síntese geral mínima do que está acontecendo, né? Mas a gente também está se adaptando aí às novas condições, né? A reserva do sul da Janduraípe, a gente está desenvolvendo, acabamos de terminar um viveiro de produção de mudas, bem animado, está muito bonito o viveiro, já para começar a produção, para a restauração florestal, parcerias com novas entidades que a gente também está envolvido para poder fazer essa parte de restauração florestal, bastante animado, tentando se reinventar aí nesse momento. Maravilha. É bom saber que, mesmo em tempos tão adversos, né, de várias formas, a gente continua conseguindo se movimentar. E, mais uma vez, aqui parabenizar pelo trabalho de vocês, pelo trabalho da Aquasis, agradecer, né, a participação aqui nessa conversa com a gente. Tem um pessoal aqui, ó, Povos e Plantas, pedindo para vocês irem para Jericoacoara também, viu? Acho que estão precisando de uma forcinha de vocês por lá. E agradecer também todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa conversa e dizer que a gente está mudando o formato, a gente não vai mais fazer essa conversa com data marcada, né? E que essa foi a última transmissão nesse modelo, mas, claro, a gente vai fazer lives, a gente avisa. E agradecer todos e todas que estiveram por aqui com a gente nesse tempo todinho. Lembrar que quem não conseguiu acompanhar aqui a nossa conversa ao vivo vai ficar salva no nosso IGTV, a gente também vai subir para o nosso canal do YouTube. Aproveitem, passem lá, assinem. Já já a gente vai estar com novos conteúdos, a gente está se virando aí para aprontar algumas coisas. E dizer que a Econordeste, como agência de produção de conteúdo jornalístico, continua sempre aberta aqui a debates, todo mundo pode entrar nos nossos canais e sugerir conversas, sugerir pautas. A gente está sempre aberto para discutir as questões socioambientais da nossa região. Eu acho que tem muito assunto para ser abordado e a gente está sempre aqui disponível. Muito obrigada, Weber, muito obrigada, pessoal da Aquasis. E a gente está aqui para isso, para somar, né? Somar essas ações de conservação e tentar dar a nossa contribuição. Eu que agradeço, Maristela. E no caso do meio ambiente, a gente tem as agruras que existem em todos os campos. E tem também as satisfações, né? Então, assim, como tudo na vida. E a gente também colhe gratos retornos e estimulante isso quando isso acontece, né? A gente se empenha de verdade e consegue colher, é muito bom. Tá ótimo, então. Tchau, pessoal. Até a próxima conversa. Tchau, Weber. A gente segue conversando. Uma parceria que a gente já tem de anos, né? Desde quando eu trabalhava no jornal. E a gente continua aí conversando e desenvolvendo pautas. Espero que projetos também, né? Quem sabe a gente não faz aí outro tipo de parceria mais adiante, né? Pois, pessoal, tudo de bom para vocês. E até a nossa próxima conversa ao vivo. A gente deve ter uma na semana que vem. E é isso. Tudo de bom para vocês. Tchau, gente. Tchau, Weber. Tchau. Tchau, Thaís. Obrigada. Tchau. Tchau, povos e plantas. Vou encerrando aqui, gente. Obrigada. Valeu.